A paz a todo, Shalom Adonai. Eu estou falando sobre agora a terceira parte sobre congregar uma igreja ou ficar acomodado em casa, né? Vou se baseando em estrutura bíblica aqui, né? Vou ler o versículo aqui que se encontra em Gênesis, capítulo 49, versículo 23. E acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, escolheu os pés na cama, expirou e foi congregar com o seu povo. Ou seja, Jacó foi congregar com o seu povo, né? Agora, Isaías 56:8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega dispersos Israel, ainda ajuntarei outros aos que já lhe ajuntarem. Aí depois, Isaías 11:12. Ele levantou um estandarte entre as nações, e ajuntaram os desterrados de Israel, e os dispersaram os de Judá, congregaram desde os quatro confins da terra. Então, os dispersados de Israel, de Judá, estavam dispersados, mas eles foram e voltaram e congregaram, né? Até os filisteus, ó. Isaías 11:12. E os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, acompanhar entre Socó e Azeca no termo de Damim. Agora, 1 Samuel 17:1. Eis que o castigarei na medida do meu desejo, e congregarão contra eles o povo, quando eu atar pela sua dupla transgressão. Oséias 10:10. Esses são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e expirou, morrendo foi congregando a seu povo. Então, mesmo quase morrendo, mesmo eles estando Ismael praticamente quase morrendo, o pessoal foi e congregou ainda, né? Entendeu? Mesmo no luto foi congregar, tá bom? Gênesis 25:17. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras das quais andais espalhados, com os mais fortes e os braços estendidos e com indignação derramada. Ezequiel 20:34. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheada, recolherei o que tinha sido expulsa e a eu tinha maltratado. Então tá aí, né? Agora aqui, Apocalipse 16:16. Eu que congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Tá vendo? Então está aí a Bíblia Sagrada, né? Foi isso aqui. Então está aí, né? O que a Bíblia diz é o que corre. Então não adianta você não ficar essa desculpa. Tem culto na sua igreja, né? Se é assembleia, se é batista, se é congregação, independente da placa que seja. Aí você dá desculpa, hoje eu não vou porque eu vou ver o futebol, o meu time jogar. Eu vou porque vem um familiar em casa, né? Isso na hora, né? Convide o familiar para ir junto. Ou eu não vou na igreja porque eu sou muito cansado, ou eu não vou na igreja porque eu tô com vai passar uma minissérie, ou eu não vou na igreja porque hoje não tem essa desculpa, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi muito grande. Ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou, né? Então ele pagou um preço muito alto para pela nossa salvação, porque se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário, ficaria difícil o homem ser salvo, porque a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus ser buscado. E não é fácil, no caso, né? Ser salvo. E através da cruz de Cristo, porque antigamente o sacerdote, o povo ia oferecer uma ovelha limpa, né, para sacrifício, o sacerdote a levava até o Santo dos Santos para Deus aceitar o sacrifício dele e o seu pecado ser perdoado. Jesus morreu na cruz, rasgou o véu para perdoar o seu pecado, né, e ressuscitou ao terceiro dia para perdoar o seu pecado. Então o sacrifício que Deus deu na cruz do Calvário foi muito grande para perdoar o pecado do homem e o nome do homem ser escrito no livro da vida para obter salvação. Então é muito complicado você ficar
dando desculpa de buscar a Deus, né? Porque a Bíblia fala: toda alma que tem fôlego louve ao Senhor. Congregar, tem mais de 100 versículos que eu li que fala sobre congregar, né? Aqui, ó, Números 16:3, a congregação do Senhor. Que mais aqui, ó? Vamos ver aqui, ó. Jeremias, Números 10:4. Mas quando tocar um só, então a ti, congregai aos príncipes, os cabeças dos milhares da Israel. Os príncipes congregavam, os cabeças congregavam, que é o povo congregava todo, né? Olha lá, o cedro não se acederá de Judá, nem a legislador dentre seus pés, até que venha Siloé que congregue os seus povos. Isso aí, tá vendo? Então tá escrito na Bíblia Sagrada. Jeremias 29:14, congrega a ti todos os povos. Olha aí que maravilha, né? Olha, Ezequiel 28:15, assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, eu me santificarei entre eles perante os olhos dos gentios, então habitarei na sua terra que deu a meu servo Jacó, né? Olha aí, tá vendo? 1 Samuel 5:8, porque servirão mensageiros para congregar todos os príncipes dos filisteus e disseram que teremos nós da arca de Deus de Israel. Olha que maravilha, né? Está escrito em Jeremias 29:14, congregai-vos todos os povos. Está escrito em Abacuque 2:5, enviarei a congregação a todos os príncipes de filisteus. Olha aí. Então tá na Bíblia Sagrada, não tem como, né? Ó, então Salomão, então Salomão congregou Jerusalém aos anciões de Israel e todos os chefes das tribos. Segundo Crônicas 5:2. Então congregou Salomão. 1 Reis 8:5. Eu, Salomão, toda a congregação de Israel que se congregaram, estava com ele diante da arca, santificados aos ovelhas e vacas. Olha aí, tá vendo? E os filhos de Judá, os filhos de Israel, juntos se congregavam, continuaram sobre si um só cabeça, e subiram da terra, porque grande será o dia de Jizreel. Oséias capítulo 1, versículo 11. Então tá aí, ó, todos os versículos, mais de 100 versículos na Bíblia falando para congregar. E eu tenho que escutar um anátema na fé dizendo que não precisa congregar. E para o resumo, no caso, né? No final, para a conclusão, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos a congregação, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia se aproxima. Estar no culto é cumprir o que o Senhor nos ordenou congregar. Então está aí, mais de 100 versículos falando sobre a congregar. Agora veja bem, temos que congregar uma igreja, temos que adorar a Deus, temos que ser submissos aos nossos pastores, só que tem uma ressalva, desde que o líder esteja falando o que a Bíblia diz. A partir do momento que ele fala a Bíblia não diz, você não vai rebater mais. Aí é um discernimento de Deus, né? Tem mais cuidado. Mas sabemos que a Bíblia é a guia do homem, né? Se um religioso falar o que a Bíblia não diz, você não deve fazer aquilo. Agora, se um líder falar o que a Bíblia diz, você deve seguir o que a Bíblia diz, né? Obedecei seus pastores em temor ao Senhor Jesus. Agora, o que não pode, sobre congregar, é fixar no CNPJ, fixar no endereço, fixar na placa da igreja, fixar nos costumes que os homens põem que são fora da Bíblia, né? Tem muitos costumes que afastam o homem de Deus, né? Antigamente proibia televisão, proibia jogar bola, futebol ou coisa assim, né? Que mais? Proibia ir no shopping, proibia ir no cinema, proibia
que mais? Proibia ir no estádio, mas o que a Bíblia não fala isso. O que você não pode fazer é assim. A Bíblia fala tudo é lícito, mas nem tudo convém. O, tem culto hoje, você vai marcar você vai jogar o futebol? Não, aí você tá pecando contra Deus. Tem um culto hoje, você vai no shopping na hora do culto, você está pecando contra Deus. Tem um culto hoje, você vai no shopping. Não, você está pecando contra Deus, porque aí Deus não se agrada. Porque na hora do culto, a adoração é Cristo Jesus, em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz assim: buscai o reino do céu e toda a sua justiça e demais coisas acrescentadas. Se você tiver culto na sua igreja, você for em um lugar onde não seja o culto e Jesus voltar, você pode ficar. Pode correr o sério risco de ficar. Por quê? Porque você está tocando a glória de Deus pela glória de homem. E a glória de Deus não pode ser trocada por nada. Nem por nenhum deputado, nem um juiz, nem um advogado, nem um pastor. Não. A glória de Deus pode tocar por ninguém. Porque Êxodo 20, não idolatrar. Não podemos idolatrar nada a não ser fazer a vontade de Cristo. Êxodo 20, é os mandamentos do Senhor que deixou. Vamos lá, Êxodo 20. Está escrito, ó. Olha aqui, está escrito Êxodo 20. Livro. Deus me deu agora sobre isso. Então eu vou falar sobre isso aqui, ó. Êxodo 20, sobre os 10 mandamentos, né? Olha aqui, vamos ver. Olha aqui, ó. Êxodo 20. Na sua Bíblia, pode acompanhar. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que tirei da terra do Egito, da casa dos servos. Não terás outro Deus diante de mim. Não fará imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas. Não te curvará a elas, nem os servirás, porque se eu sou o Senhor Deus, sou o Deus que zelo e que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6. E faço misericórdia milhares aos que amam e guardam meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás no Senhor o nome do Senhor Deus em vão, porque o Senhor não terá como inocente o que tomar o seu nome em vão. Versículo 11. Lembro do dia do sábado para os santos se santificar. Versículo 9. 6 dias trabalhar e fará toda a sua obra no sétimo. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, e Deus não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem os servos, nem a tua serva, nem os teus animais, nem o que é estrangeiro que está dentro da tua porta. Versículo 11. Porque em 6 dias desfez o Senhor a terra, mas o mar e tudo que nele há. E o sétimo descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que sempre prolongues os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te der. Versículo 13. Não matarás. Versículo 14. Não adulterarás. Versículo 15. Não furtará. Versículo 16. Não dirá falso testemunho contra o seu próximo. Versículo 17. Não cobiçará a casa do seu próximo. Não cobiçará a mulher do seu próximo. Nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma no seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os lâmpadas que soem e buzinas e o monte fumegando, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se longe. E disse Moisés: fala tu conosco, ouvires, e não fale Deus conosco, para que não morremos. E disse Moisés ao povo: não temais, eis que Deus veio para provar o que o seu temor esteja diante de vós, para que não peques. Aqui Moisés estava no monte e Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E o monte saía vapor, saía fogo, saía tudo. Então foi o próprio Deus que escreveu nas tábuas com os seus dedos na tábua da lei de Moisés. Olha aí, então está aí, para você não se esquecer. Não idolatrar ninguém. E buscar só Jesus. Buscar o reino do céu e toda a sua justiça e demais coisas acrescentadas. Então, quando você for para a igreja congregar,
vai na igreja, adore a Deus, glorifica a Deus, não olhe para o homem, não para a mulher, vai para adorar a Deus. Se é da Igreja Batista, se é a Assembleia, se é a Universal, se é a Mundial, se é presbiteriana, vai lá e adora a Deus, porque essa é a vontade de Cristo Jesus. Busca o Senhor enquanto para achar, encontrar isso quando está perto, tá bom? Então, a partir de hoje, você que está afastado da igreja, você que não vai para a igreja, você que acredita, que tem essa tese da doutrina dos desigrejados, vai para a igreja e busca Jesus, porque ele vai voltar primeiro, vai buscar virar as nuvens, Jesus virá primeiro, buscará os que morreram em Cristo Jesus no cemitério, depois os que estão vivos adorando a Deus em Cristo Jesus, tá bom? Paz, congregai-vos, ó Israel. Os discípulos iam na igreja, os apóstolos iam na igreja, os profetas iam na igreja, os diáconos iam para a igreja, os profetas iam para a igreja, os anciãos iam para a igreja, e nós temos que ir para a igreja. Apocalipse 1, versículos abaixo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 2 diz assim, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 3, versículos abaixo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse capítulo 4, versículos abaixo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, não se esquecendo que aquele que não tomar do seu corpo, do seu sangue, ou seja, quem não tomar da Santa Ceia, não faz parte de mim. Para ter comunhão com Cristo, tem que congregar e fazer parte da comunhão, tomar a Santa Ceia de Cristo, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo, e essa é a última, a terceira parte. Fica com Deus, Deus abençoe. Vai congregar em uma igreja, busca Jesus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, encontrai quando está perto. A paz seja convosco. Amém.